E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos lá para mais um vídeo, dessa semana, falando sobre um tema que não é tão recente, mas vou apresentar uma arquitetura, né, que foi é, entregue há uns 4, 5, 6 meses, na verdade. Já tem inclusive derivações dela que eu quero falar depois num vídeo na sequência. Mas eu achei interessante trazer esse vídeo agora, porque nessa semana, né, o Yann LeCun, que é um dos grandes aí, pesquisadores da área de inteligência artificial no mundo, né, que é um dos engenheiros de inteligência artificial chefe ali da Meta, né, ele comentou exatamente sobre isso, né? Que a chegada dos Transformers, que é a base, né, para os LLMs, inclusive vou deixar o link aqui na descrição para uma playlist onde eu falo sobre os Transformers, falo sobre toda essa história ali da inteligência artificial, evolução, quais ferramentas são utilizadas. Inclusive, o tópico de hoje ele é baseado, né, em uma dessas arquiteturas. Bom, o Ian LeCun ele levantou o ponto de que depois que os Transformers eles chegaram, né, praticamente todos os esforços de pesquisas se concentraram em melhorar o Transformer, melhorar essa arquitetura, né, e boa parte do esforço que antes era distribuído entre diversas ferramentas, né, de inteligência artificial, diversas arquiteturas de inteligência artificial, elas acabaram ficando um pouco de lado, né. E aí, bom, o tema que a gente vai falar hoje é sobre o Mamba, né, que ah, é uma arquitetura, né, de inteligência artificial, de modelos de aprendizado de máquina. Ele é baseado nas redes neurais recorrentes, que eu também já tem um vídeo lá na playlist, então volta lá, assiste se você não sabe o que é uma rede neural recorrente, se você não sabe o que é um transformer. Além do Mamba, né, existem várias outras derivações dele, né? Inclusive existem um time de research ali da Microsoft que criou depois o Samba, que é um híbrido entre um mecanismo de atenção, né, e o Mamba. E os resultados que eles que eles obtiveram, né, aí no tempo tem sido tão bom quanto, em muitos casos melhor até do que os Transformers, com uma velocidade até maior durante o treinamento. E além disso, modelos menores, né? Modelos com um volume de parâmetros menor do que os Transformers. Além disso, uma coisa que é interessante de comentar aqui é que os Transformers eles são um problema quadrático, né? Um problema ao quadrado, né? O que que isso significa? Isso significa, né, que para cada parâmetro ali do meu modelo, eu preciso de esse mesmo valor ao quadrado de cálculos para serem executados ali durante o meu processo de treinamento, né? E isso significa, obviamente, uma memória muito grande, né? E exatamente por isso que os Transformers, os modelos de LLM atuais, eles utilizam uma VRAM muito alta da GPU. Né? Então, exatamente por essa questão, né, que existe esse consumo tão exacerbado de VRAM, em muitos casos a gente acaba tendo um erro de out of memory, né, ou falta de memória. Em contrapartida, por exemplo, quando a gente está falando de um problema de redes neurais recorrentes, inclusive deixa eu abrir aqui, porque eles vão ser a base aqui pro Mamba, né? Então, quando a gente está falando de um problema de uma rede neural recorrente, por exemplo, lá onde eu tinha o meu conjunto de entrada, meus embeds de entrada, que passavam pela essa minha rede recorrente, eu tinha aqui meu embedding de saída, né? Depois eu tinha ah, um espaço latente aqui, né? Que ele era retroalimentado para a rede. No final das contas, é a mesma rede, né? Que só a gente estava falando de tempos diferentes. Então, eu tô falando aqui de T-1, de T mais 1, né? Espaços diferentes no tempo. Ela é retroalimentada com essa informação do step anterior, que seria, entre aspas, uma memória, né? Então, quando eu estou falando lá do tempo mais 1, vocês concordam comigo que a informação que eu estou passando aqui nesse espaço latente, né, que seria o meu argumento de memória, ele é um único argumento de memória, porque ele contém, né, as informações dessa entrada, as informações desse espaço latente, as informações dessa entrada condensadas nessa única entrada. Né? Porque no final das contas é que eu estou falando de T-1, de T e de T mais 1. Então, as informações que existiam aqui, elas se perderam, vamos dizer assim, né, no tempo. Então, o que importa para mim agora é essa informação de entrada, essa informação do meu espaço latente para que eu obtenha essa determinada saída. Então, estou falando de um problema linear. Né? Então, eu
no final das contas, eu tenho durante aquela iteração cálculos apenas, né, daquela região no tempo, então isso significa que o meu consumo de memória ele é muito menor, né? Então eu tenho essa vantagem, né? Bom, isso significa, obviamente, né, que o meu processo de inferência ele é mais rápido, isso significa que meu uso de memória ele é melhor. Porém, eu tenho um problema aqui, né, que é claro, é crasso ali, quando a gente compara com os Transformers, de que os Transformers eles têm uma acurácia, uma performance muito melhor. Até porque a gente chegou no estado onde a gente chegou devido aos Transformers e não devido às redes neurais recorrentes, né? Bom, e aí o que o time ali, né, que desenvolveu o Mamba, na verdade existem alguns outros artigos, né, o Mamba só adapta esse conceito, eles pensaram numa ideia de, ok, e se eu converter isso para uma representação de espaços estados, eu não vou entrar muito no mérito dessa representação de espaços de estados, mas basicamente ela trabalha muito melhor, né, de uma forma muito mais simplificada quando a gente está falando de cálculos de derivadas, ou seja, variações de uma curva de uma informação. Então, eu trabalhar com essa informação de espaços de estados e usar uma discretização, né, para facilitar os meus cálculos matemáticos no final das contas, né? E aí, o que eles chegaram foi mais ou menos isso daqui, e calma que eu já vou explicar o que cada uma dessas coisas significa, tá? Então, bom, eu tenho aqui uma analogia bem clara, né, de que aqui no final das contas, aqui eu estava falando de redes neurais recorrentes, aqui eu estou falando então de modelos de espaços e estados, que é um primeiro passo, né? Então, o que eu tinha aqui? Exatamente a mesma ideia que eu tinha lá nas redes neurais recorrentes. Então, eu tenho aqui uma entrada, um x de t-1, né? Uma representação da minha entrada no tempo anterior, que vai passar aqui por esse meu modelo de espaços e estados, o meu SSM, vai gerar essa minha informação de espaço latente, né? Que é o h de t-1, que depois vai ser retroalimentado ali para o meu SSM. E isso daqui vai ser a parte da minha primeira saída no tempo, tá? O que eu incluo aqui são esses termos, né? Que é o B barra, A barra e C, né? Que são termos que são usados ali dentro da modelagem de espaços e estados, tá? Bom, e aí, então, como que essas informações elas são apresentadas, né? Basicamente na representação de espaços e estados, eu tenho uma informação intermediária aqui, né, que é o h de t, que no final das contas, quando a gente faz essa analogia com as redes neurais recorrentes, é exatamente o espaço latente que é gerado aqui, né? É exatamente esse espaço latente que é gerado aqui, né? Então, isso facilita a minha vida, porque eu tenho espaço latente que é gerado, então eu já tenho aqui esse meu step intermediário, que nada mais é do que um cálculo, né, da minha entrada. Porém, o que eu tenho no tempo, de fato, vai ser que a minha variação, né, dessa minha informação, que é o h de t, a derivada, né, na verdade, do h de t vai ser igual a um termo que multiplica esse meu h de t, que é esse meu espaço intermediário, mais uma minha entrada, né, multiplicada por um outro termo, que é esse b. E no final das contas, a minha saída vai ser um termo multiplicado por esse step intermediário, né? Uma constante aqui, vamos chamar assim. Bom, e aqui eu tenho a minha referência no tempo, aqui eu incluí uma derivada, isso daqui no final das contas não está muito, vamos dizer assim, muito simples de calcular, né? Ainda existe uma certa complexidade por causa dessa derivada que está aqui no meio do caminho que eu preciso calcular. Obviamente que a minha derivada ela depende ali de outros argumentos. Porém, no final das contas, né, eu estou falando de uma variação. Isso ainda é um pouco complexo ali no tempo, porque eu não tenho essas amostragens de tempo, não tenho essa amostragem contínua, né? Então, o que eu faço eu posso, então, discretizar isso. E o que seria discretizar? Eu tenho uma informação contínua, que é exatamente o que a gente tem aqui, né? Então, eu tenho aqui a minha curva contínua, e eu quero trazer pontos dessa curva
com um intervalo de tempo equivalente, que seria o meu delta, né? Então pensa que como uma câmera fotográfica, por exemplo, né? Quando eu tô gravando um vídeo, eu não tô gravando tudo constante. O que eu tô fazendo é tirando várias fotos em intervalos de tempos, e essas várias fotos que eu tiro nesses intervalos de tempos é que formam a minha filmagem, que dá essa sensação, né, de que eu tô vendo aquela informação de forma contínua, né? Mas no final das contas, são várias fotos encadeadas, e quanto melhor a câmera, mais rápido ela vai tirar essas fotos dentro desse intervalo de tempo, né? Então a discretização nada mais é do que isso. Eu pego esses intervalos de tempo que vão ser o meu delta e vou tirando essas fotos, ou pegando esses pontos dessa minha curva, né? E no final das contas eu vou ter uma representação desses pontos, né? Isso daqui é uma coisa um pouco complexa, que envolve inclusive conceitos de transformadas, conceitos de controle, etc. Então eu não vou entrar muito nesse mérito, mas basicamente é isso que é mais ou menos assim que funciona, tá? E aí, bom, o que eu tô fazendo aqui é, ok, uma vez que eu discretizei, né, essa minha informação, eu chego nas equações onde de fato eu consigo calcular o meu H de t, né, baseado numa referência passada, né? Então vou ter que o meu H de t vai ser igual ao meu A barra agora, e aí eu já explico o que seria esse A barra, por que mudou de A para A barra e por que mudou de B para B barra, tá? Mais esse B barra vezes o x de t, e o y continua exatamente igual, só muda ali essa representação agora porque ela está discretizada, ela não é mais contínua, né, no tempo, ou seja, eu não posso substituir qualquer valor de tempo, eu tenho de fato esses intervalos de tempo, tá bom? O que é esse A barra e o que é esse B barra? Basicamente no processo de discretização, eu preciso transformar essa minha constante em uma expressão que depende dessa minha variação, tá? Delta, no final das contas, tá? Então, o que eu tenho aqui, no caso, né, que inclusive o próprio artigo do Mamba usa, ele utiliza uma discretização que a gente chama de Zero Order Hold. Então, é uma forma de discretização, e quando você usa o ZOH, né, que aqui a gente chama de Zero Order Hold, a gente chega nessas equações aqui, né? Então, o A barra vai ser um exponencial de delta A, o B barra vai ser um delta A elevado a menos 1, exponencial de delta A, menos a matriz de identidade, delta B. Aqui uma coisa bem importante, né, que a representação de espaços listados, ela tem, né, essa representação de AH mais BX, CH, etc. Porque nada mais é do que eu tô pegando aquela minha informação que está no tempo, que tem ali toda uma equação, né, que representa aquele modelo, né, no tempo, e o que eu faço é converter isso para uma forma matricial, né? Então eu vou trabalhar com multiplicações de matriz. Isso acaba sendo muito mais fácil, porque no final das contas eu consigo isolar os termos constantes, isolar os termos variáveis, e depois fazer um conjunto de multiplicações de matrizes, né, que vai acabar sendo ali muito mais fácil de fazer essa representação no final das contas, né? Então no final das contas aqui o que eu chego é que o meu H de t nada mais é do que o meu A barra H de t menos 1 mais bx em t, né? E o y de t vai ser igual ao c H de t, tá? Então, mais ou menos o que a gente tem aqui, né? Que se a gente olha para esse termo do meio aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu H de t, né, vai ser igual ao meu x de t multiplicado pelo meu b barra, né, somado com o meu A barra, que multiplica o H de t menos 1 que está vindo daqui, né? Então, se a gente pensar nisso daqui como uma somatória, eu estou fazendo isso multiplicado por isso, mais isso multiplicado por isso, vai ser igual a isso, né? E no final das contas, o y de t vai ser igual a isso multiplicado por c, e eu tenho aqui o meu y de t. Beleza, pessoal? Então, eu só mudei a forma como eu represento, discretizei, converti para um formato mais simples, e agora que vai ter aqui o meu grande ganho de fato, né? Então, o que eu ganho no final das contas com isso? Vamos olhar aqui para a demonstração de cada um dos H's de t ali, né?
que é esse meu espaço ali latente e para minha saída, né? Só para vocês entenderem como as coisas elas acabam ficando mais fáceis aqui na modelagem de espaços e estados, porque quando a gente está falando do treinamento de uma rede neural recorrente, e aí vocês podem voltar lá no vídeo, né? Qual que era o grande problema do treinamento de uma rede neural recorrente? Como ela é linear, para me calcular a última saída, eu preciso calcular todas as outras saídas, né? E isso é um problema, porque no final das contas, os transformers, o que eu faço é, eu trago todo mundo, aplico o mecanismo de atenção e vida que segue, porque eu consigo fazer todos esses cálculos em paralelo. Eu tenho uma GPU, eu gasto um monte de memória da minha GPU, mas a minha GPU vai fazer todos aqueles cálculos em paralelo e o tempo de processamento ele é muito bom, né? Na inferência é o contrário, acaba que as redes neurais recorrentes elas são mais rápidas, porque ela, de novo, é um problema linear, enquanto os transformers é um problema quadrático, mas essa diferença de tempo acaba sendo pequena, porque na inferência a gente está trabalhando com um volume muito menor de dados, né? Enquanto no treinamento, esse problema das redes neurais recorrentes, ele vai ali explodir, né? Para um problema muito linear, onde eu não consigo paralelizar quase nenhum cálculo, e no final das contas a minha GPU praticamente não tem valor. E aí, bom, vocês estão vendo aqui um monte de cálculos, não se assustem com isso, porque a gente vai passar um por um, tá? Então vamos lá, primeiro, vamos olhar para o tempo zero, né? O tempo zero, que é o meu h de zero, ele vai ser igual ao meu a barra, h de um tempo menos 1, tempo menos 1 não existe, né? Porque no final das contas aqui, o meu ponto zero é onde o meu tempo começa, tempo anterior a isso não existe, então esse termo inteiro aqui ele é zerado, mais b barra vezes x0, ou seja, o meu h0 vai ser igual a b barra x0. Ok? Ele depende, então, única e exclusivamente da minha entrada x0, ok? O meu y0 vai ser igual, então, a c vezes b barra x0, ok? O meu h1 vai ser igual a barra vezes h0, que é o tempo anterior, mais b barra vezes x1, que é a entrada nesse tempo atual, que vai ser igual, então, o h0 é b barra x0, então, a barra vezes h0 vai ser ab barra x0 mais b barra x1, né? E o meu y1 vai ser então c, que multiplica ab barra x0, né? Porque é esse termo aqui multiplicado por c, mais esse termo aqui multiplicado por c, que vai ser cb barra x1, ok? H2, a coisa está ficando um pouco mais complexa, só vai aumentando aqui, né? E aí depois tem H3, H4 e assim por diante, né? Então vamos lá. A barra H1, né? Ou seja, eu estou falando de H2, então vai ser a barra vezes o meu espaço latente aqui na iteração anterior, mais B barra X2. H1 eu já calculei que está aqui, então só vou multiplicar a barra por cada um desses dois termos. Eu vou ter a AB barra X0 mais AB barra X1 mais B barra X2. Beleza? B barra X2 vem desse termo aqui. Então, tenho esses dois termos que vieram do H1, multiplicado pelo A barra, mais esse termo que é da interação atual. Y2 vai ser cada um desses três termos multiplicados por C, portanto. Ok? Vejam que agora a gente já está chegando em um padrão. Qual que é esse padrão? Quando eu estou falando de H2, ou H3, ou H4, eu estou falando aqui de C, B barra, multiplicando por X exatamente nesse tempo. Certo? Se eu estou falando de H1, C, B barra X1. Se eu estou falando de H0, C, B barra X0. Se eu estou falando de H2, C, B barra X2. Tá? Então, esse termo aqui, que é esse cara aqui, ó, C, B barra, está sempre multiplicando, né, o X referente àquele H. Ok? Perfeito. Isso para minha saída, né, obviamente. Depois eu tenho, para os outros termos, né, eu tenho C, A, B barra, que multiplica x1, que é o x de t menos 1. Aqui mesma coisa, C, AB barra, x de t menos 1, né, que é o tempo anterior. Então, de novo, tem um outro termo aqui, que é o C, AB barra, né, que multiplica o t menos 1. E assim vai acontecendo sucessivamente. Esse termo aqui vai surgir com t menos 2, vai surgir um outro termo com t menos 3, vai surgir outro termo com t menos 4. Né? Então eu consigo fazer uma... E todos esses valores aqui, C, A barra, B barra, são constantes. Então eu consigo ter esse valor previamente. Né? Então,
percebam uma coisa aqui, agora eu não preciso mais esperar o cálculo da etapa anterior finalizar para que eu possa calcular a minha próxima iteração. Eu conhecendo todas as minhas entradas, né, eu não preciso mais daquele espaço latente que vai ser calculado, né, para cada iteração. Eu posso recalcular ele a cada iteração de forma paralela, né, e eu posso, no final das contas, iniciar o cálculo de qualquer y em qualquer momento do tempo, porque todos os termos que tem aqui são ou constantes ou as minhas entradas que eu conheço durante o meu treinamento. O que a gente faz aqui no final das contas é fazer uma representação, como a gente está falando de multiplicações de matrizes aqui, eu posso fazer uma representação matricial que eu estou chamando aqui de K barra, que nada mais é do que todos esses termos, né, de matrizes que vão no final das contas multiplicar por x de t menos 1, x de t menos 2, x de t menos 3, etc. Né? Então tá aqui todos os termos constantes que vão no final das contas fazer uma convolução com o meu x. Né? Então eu tenho essa convolução de matrizes, que no final das contas eu vou obter o meu y, porque é exatamente o que está acontecendo aqui. Né? Eu vou ter esse termo constante multiplicando pelo meu x0, esse termo constante multiplicando pelo meu x1, esse termo constante multiplicando pelo meu x2. Né? No final das contas eu preciso fazer todos esses cálculos para que eu obtenha cada um dos meus y. E no final das contas o que eu fiz a partir da minha representação de espaços listados é que eu adicionei ali um cálculo de constantes vezes multiplicado pela minha entrada para que eu obtivesse minha saída, e agora eu consigo paralelizar todos esses meus cálculos. Bom, mas aqui ainda no final das contas, né, a gente ainda tem o mesmo problema que as redes neurais recorrentes têm, então, que eu não consigo, eu não tenho uma performance, uma acurácia tão interessante, né. Porém, tem algumas coisas aqui que podem ser legais, né, uma vez que eu tenho essas matrizes A barra, B barra, né, essas matrizes aqui, eu tenho o meu delta, né, eu tenho algumas constantes nessa jogada, eu posso, para determinadas entradas, variar, né, esses valores de A barra, de B barra, de uma forma onde eu consigo, entre aspas, replicar aquele meu mecanismo de atenção. O que eu quero dizer com isso? Imagina que, né, eu dou mais importância para aquelas entradas ou para aqueles tokens de entradas que tem uma maior relevância para o meu contexto geral. Né? Imagine que, né, eu dou essa maior importância para esses itens, né, dando uma multiplicação constante para eles, maior ou menor, né, a depender dessa relevância, eu conseguiria, de certa forma, né, replicar esse conceito. E aí, inclusive, tem aqui um blog do Jack Cook, onde ele faz uma análise sobre esse artigo, e ele bota uma visualização muito legal para essa parte que é isso daqui, né? Então, basicamente, para cada uma das entradas, né, conforme eu vou adicionando as entradas, esse meu estado, né, escondido, ou esse meu estado latente ali, espaço latente, ele vai recebendo pesos iguais ali para cada uma dos meus inputs, né? Exatamente porque, no final das contas, todas aquelas matrizes A barra, B barra, C e delta são todas constantes, né? No final das contas, elas não tem nenhuma diferença, então para qualquer entrada eu vou ter a mesma relevância para cada uma delas, né? Obviamente, isso daqui está muito simplista, né? Mas é uma forma de visualizar. Enquanto isso, né, se eu consigo variar cada uma dessas matrizes, eu vou dando maior relevância para cada uma das minhas entradas. Então, aqui eu tenho I, want, to, order. Então, order já é uma palavra super mais relevante do que as outras três. Não tanto, hambúrguer, bastante relevante. Então, eu dei relevância para aquelas informações mais importantes, por exemplo, order e hambúrguer. Né? Então, isso faria com que eu, de certa forma, me aproximasse daquela ideia que existe ali nos Transformers, né? Bom, e aí, isso obviamente, né? Até ele coloca aqui um X, né, naquela minha matriz K, porque aí tudo foi meio que por água abaixo, né, essa condição de eu conseguir fazer uma representação por constantes, né, que é a constante K, uma vez que tudo isso daqui agora vira variável, né, então já tô saindo um pouco dessa modelagem de espaços estados,
Toda essa explicação, né, dessa modelagem de espaços e estados foi só para mostrar para vocês a base, né, do Mamba, né, mas de fato a gente vai entrar na jogada do Mamba, né, de fato, só agora, tá bom? Então, ponto super importante. Representação de espaços e estados, modelar espaços e estados já existia. Ela resolve um dos problemas das redes neurais recorrentes, mas não resolve um problema que é o problema de performance, o problema de acurácia, né? Porém, eu tenho essa possibilidade de variar isso daqui, mas como eu resolvo, né, o meu problema de paralelização da minha solução, né, assim como os transformers funcionam, se agora eu não tenho mais todos esses cálculos constantes, e aí meio que vai por água abaixo ali esse meu problema, né? Porém, uma coisa que eles perceberam, e aí inclusive o Dow, né, que é um dos autores, né, desse artigo, ele é o responsável pelo Fast Transformer. O que é o Fast Transformer? É um algoritmo, né? Na verdade é o Fast Attention 1 e Fast Attention 2. É um mecanismo, né, que ele entra no nível de arquitetura das GPUs para acelerar o processo de cálculo dos transformers, né, do mecanismo de atenção dos transformers, né. Mas aí, bom, o que basicamente eles pensaram aqui pro Mamba, né? Vamos pensar num cenário que é o seguinte: eu tenho um conjunto de entradas, por exemplo, 4, 1, 5, 3, 9, 2, tá? E eu preciso somar o valor anterior para que eu tenha a saída, né, referente a esse valor. Então, por exemplo, eu tenho aqui a primeira entrada 4, a minha primeira saída é 4. A minha segunda saída vai ser o valor anterior, que é o 4, mais o 1, que é o segundo valor. Então, eu tenho aqui 4 mais 1 igual a 5. O próximo valor, a próxima saída vai ser o valor passado, mais a entrada, que vai ser igual à minha saída. Então, 5 mais 5, 10, e assim sucessivamente, até que eu tenha o último valor. Vejam que é um problema linear muito parecido com o que eu tenho. Que esse valor, ele depende de um valor anterior mais a entrada, né? Assim sucessivamente, até que eu tenha a minha última saída. Tá bom? Então, ele até coloca essa representação ali para o que a gente tem ali dentro das redes neurais recorrentes, meu modelagem de espaços-estados, né? Então, eu tenho o meu x0, o meu h1, né, na verdade, que depende do meu x1 e do meu h0. O meu h2 depende do meu h1 e do meu x2. Então, ele vai fazendo toda essa representação e ele encontra uma similaridade disso com algoritmos de soma, né, paralela. E aí, ele coloca, por exemplo, esse exemplo aqui. Né? E aí ele começa a perceber que existe uma forma de resolver esse problema aqui, sem que de fato eu precise fazer todos os cálculos de forma linear. Né? Como que ele percebe isso? Fazendo, obviamente, essa correlação entre isso daqui e esse problema aqui, porque hoje já existe uma solução computacional para resolver isso aqui de uma forma mais rápida, mais acelerada. Né? Então, ele demonstra, né, essa representação aqui, com base nessa representação aqui, e aí no final das contas o que eu tenho é que lá o meu h de t vai ser igual a h de t menos 1 mais x, que é mais ou menos o padrão que eu tenho lá, né? H de t é igual a barra h de t menos 1 mais b barra x de t, né? Então ele percebe que esse padrão já existe, e ele começa a olhar para algoritmos que já existem de cálculo. Por exemplo, né? Um dos algoritmos é esse daqui. Então, tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 números, tá? Que eu preciso somar, seguindo exatamente esse mesmo padrão aqui. Como que ele faz essa soma desses números? Então, ele soma esse número aqui com esse número aqui. Então, ele fez esse cálculo aqui. Então, vejam que ele está puxando, né? Daqui, vindo para cá e somando com esse valor aqui. Tá? Ele vai fazer isso para cada par, né? Então ele juntou esses dois números, junta 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 esses dois números, tá? Todos esses cálculos aqui, percebam que nessa linha imaginária que existe aqui, ele consegue fazer todos esses cálculos em paralelo, ok? Então, né, no final das contas aqui, pra minha máquina, uma vez que eu estou usando o GPU, eu consigo fazer todos esses cálculos aqui uma única vez, tá? Então, eu dou um start nesse cálculo, eu não preciso desse cálculo para executar esse, eu posso executar todos eles de uma vez, porque eu tenho todas as entradas, né? Qual que é a vantagem disso? No final das contas, seguindo, né, cada uma dessas linhas, né, se eu faço o processo inverso, o que eu vou executar aqui é um cálculo, 2 cálculos, 3 cálculos, 4 cálculos,
5 cálculos, 6 cálculos, 7 cálculos, tá? Então, eu tenho 7 operações que vão me criar possíveis 16 representações. Vejam que eu diminuí, né, essa minha quantidade de processamentos, né? E aí, você pode pegar qualquer um dos números aqui que você vai ter o valor correto, né? Então, por exemplo, se eu olho aqui para o final, eu vou ter somente esse número, essa linha aqui. Beleza? Então eu vou ter aqui o meu primeiro número. Nessa linha, o que que eu vou ter? Eu vou ter esse número aqui, que está vindo dessa linha, mais esse número aqui, certo? Então tenho essa única operação de mais aqui. Nessa terceira linha, o que que eu tenho? Eu tenho esse número aqui, mais esse número aqui que está vindo, que tá puxando essa soma daqui e daqui. Então, no final das contas, aqui eu tenho, de fato, a soma desse, mais essa entrada aqui, né? Pra cá, mesma coisa. Então, eu vou ter esse valor que já tá somando esse mais esse que tá somando esse mais esse e a minha entrada, né? Então, vejam que da forma como isso daqui é estruturado, como esse algoritmo é estruturado, você pode fazer isso para todos, obviamente que eu não vou fazer aqui agora, mas você pode pausar o vídeo e fazer para cada um deles, você vai perceber que com esses 7 cálculos que ele executa, é possível que você consiga calcular aqui todos os 16 valores, né? Então você não precisa executar 16 cálculos e sim 7. Né? Então isso daqui é uma forma bastante inteligente de ele resolver esse problema, né? Essa questão aqui de selecionar, né, qual que é o valor de matriz que ele vai usar de forma variável, inclusive isso faz parte do treinamento, é o que ele chama de modelagem de espaços e estados seletivos, né, o Selective Space State Model, então fica SSSM, né, então ele vai adicionando mais S's aí dentro desse modelo, né, e acredito eu que exatamente por isso ali que eles deram o nome de Mamba, né, pro meu modelo. Eu não sei se de fato foi esse por isso, mas acredito que esse S, né, faz aí o som de cobra, né, e por isso que ele trouxe essa questão do Mamba como nome, tá? E aí, bom, uma coisa que é bem interessante é que bom, ele fez um comparativo, né? Deixa eu até ver se aqui nesse mesmo artigo tem todos os comparativos. Eu acho que aqui não, mas aqui no original vai ter. O que que ele fez, né? Então ele está comparando, aqui ele até faz essa comparação, né? De certa forma, esse scan, né? Seria o algoritmo que ele está usando via PyTorch aqui para fazer todo esse processamento, né? Desses cálculos. Para no final das contas diminuir, né, o volume de cálculos, e ele compara isso com o Flash Attention 2 e com uma convolução, né, cálculo de uma convolução. Então ele usa ali o scan do PyTorch para fazer essa comparação, com base ali numa sequência ali de diferentes palavras, vamos dizer assim, e o tempo em milissegundos, né. Então vejam que o mecanismo de Flash Attention ele é mais rápido, até ali cerca de uma sequência de 128K, né? Até que o scan ele acaba perdendo, né, a quantidade de memória que ele possui, né? Enquanto o Flash Attention ele ainda não acaba a memória e aí a gente não consegue saber exatamente como ele vai se comportar daqui para frente, né? Mas existe uma tendência ali de que a partir, né, do 128K aqui, ele poderia se tornar melhor, né? Obviamente que, né, como um estudo acadêmico, eles não têm um hardware tão bom assim para conseguir fazer esses testes, então acabou que o algoritmo de scan do PyTorch ali, ele fica out of memory bem próximo do momento onde ele provavelmente se cruzaria com o Flash Attention, né? E aí o que eles fizeram foi criar o próprio algoritmo de scan, que é esse que está em vermelhinho aqui, né? E no final das contas ele foi muito mais rápido do que o Flash Attention. Ele foi muito mais rápido do que os outros algoritmos e não teve esse problema de memória aqui, né? então aqui é um primeiro sinal, né, no final das contas, de que esse algoritmo, essa forma de modelar, ela é mais rápida de fato do que o Transformer, né? No final das contas, isso daqui é o Flash Attention 2, é o State of Art aqui, né? Vamos chamar assim, de velocidade do mecanismo de atenção,
né? Inclusive os autores, o autor que construiu, né, esse Flash Attention 2 é o mesmo cara que desenhou aqui o Mambo, então não vamos dizer assim, não tem nada muito tendencioso aqui, então a gente já vê que o mecanismo ele é razoavelmente melhor, né? Uma outra coisa, né, que inclusive ele usa uma analogia bem legal aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Aqui, que basicamente ele fala, né, em relação à otimização dos cálculos, e é exatamente isso que ele usa, né, para construir o próprio mecanismo de scan dele. Como que ele trabalha com a memória e com a forma como uma GPU funciona, né? Ele faz isso também para o mecanismo de atenção, para o Flash Attention, né? E por isso que ele comenta aqui. Então, ele fala o seguinte, né? Imagina que você e um amigo estão jogando um jogo, tá? Então, esse cara aqui. O seu amigo, ele tem que correr 50 metros para te entregar dois números, tá? No qual você tem que multiplicar na mão, né, esses dois números. Então, um timer, ele inicia quando o seu amigo ele começa a correr e ele para quando você tem a resposta, né? Então, tem lá o seu amigo, ele precisa correr 50 metros, ele inicia um timer, ele corre 50 metros, te entrega dois números, você faz os cálculos, quando você termina com o resultado, você para esse timer, né? Agora, imagina que você tem que multiplicar dois números gigantes, como esses dois números aqui. Né? Então, no final das contas, o seu amigo ele vai levar alguns segundos para chegar, né? No caso que ele usa 5 segundos para o seu amigo percorrer esses 50 metros, mas você vai precisar de 1 minuto, por exemplo, para fazer esse cálculo. Né? Na verdade, seu amigo vai levar muito mais do que 5 segundos, você vai levar muito mais do que 1 minuto para fazer esse cálculo na mão. Né? Mas, né, vamos pensar aqui que, na verdade, o que acontece é que você é o limitador de tempo, né, para que a resposta seja entregue no final das contas, né, porque você demora muito mais do que o seu amigo para entregar. No final das contas, o que ele fala é que vocês dois têm um problema, né, tem uma demora devido à questão da computação, ou seja, do processamento daquela minha informação, né. Agora, imagine o contrário, né, você precisa multiplicar dois números, 3 e 4. Tá? Enquanto o seu amigo ainda leva, né, pelo menos ali 5 segundos para correr esses 50 metros. Agora vocês não têm mais um problema de cálculo, né? No final das contas, você consegue fazer esse cálculo praticamente instantaneamente. Então, agora os dois têm um problema de memória, né, que é o tempo que seu amigo demora para correr esses 50 metros até te entregar, né, aquela informação. Ou seja, vocês têm um problema de tempo que vocês gastam fazendo a transferência de dados, né? E aí o que eles perceberam ali dentro pro caso do Attention, né? Aqui tem várias coisas um pouco mais técnicas, outras um pouco menos. É que dentro de uma GPU você tem alguns compartimentos, né, de processamento. Então você tem essa SRAM, onde você consegue processar um volume muito maior de dados, no caso 19 terabits, né, de dados por segundo. Porém, ela tem uma memória pequena, de 20 megas, enquanto, né, no HBM aqui você consegue processar muito menos dados por segundo, né, 1.5 terabits por segundo, porém você tem uma memória grande. Né? Então, o que ele faz, né, com esse algoritmo é gerenciar como os cálculos são feitos e como os cálculos são entregues entre essas duas partes da memória da minha GPU, o que acelera muito o meu processo, né, no mecanismo de Flash Attention, e no final das contas eles fazem o mesmo processo para o scan, e é exatamente por isso que eles conseguem um resultado muito melhor aqui do que, por exemplo, o scan do PyTorch, tá? Então, basicamente assim que funciona, que ele dá uma explicação de como essa informação ela trafega. Se você quiser entrar num quesito um pouco mais técnico, para que esse vídeo não fique tão longo, entra lá no link do Jack Cook, que vai estar aqui na descrição. Inclusive é um artigo super legal, tá? Então aqui no final das contas ele chega, né, naquele resultado que a gente tinha falado. E aí que começa as coisas interessantes, né? A partir do momento que eu consigo fazer isso, eu meio que simulei o meu mecanismo de atenção agora, né, a partir daquela condição de alterar aquelas minhas matrizes. Os meus cálculos não são complexos, porque exatamente a representação do espaço dos estados ela ajuda, né, de fato, exatamente nessa minha condição. Então agora eu consegui, né, resolver o meu problema também de performance, né, provavelmente, porque o meu mecanismo de atenção era que dava essa performance.
Eu resolvi o meu problema de velocidade, apesar do espaço status original, né, ter ainda um problema quando eu faço aquelas matrizes variáveis, eu consegui fazer isso via esse algoritmo de scan, né, que já ajuda em somatória de números, daquela forma como eu acabei de explicar para vocês. E no final das contas, eles chegaram aqui nesse resultado, né? Então aqui tem perplexidade, né? Quanto então mais baixo aqui, melhor. E aqui eu tenho a questão do tamanho, né, desses meus modelos. Então vejam que o Mamba ele está muito próximo dessa arquitetura aqui que eles chamam de Transformer mais, né? Deixa eu até ver se aqui no artigo tem outras questões. Throughput de quantidade de tokens, né? Veja que o Mamba, para um batch size maior, ele tem um throughput muito maior, né? Muito mais relevante do que os Transformers. Inclusive Transformers do mesmo tamanho. Obviamente, eles não conseguiram testar um Transformer gigantesco, porque eles não têm esse poder de processamento, né? No final das contas. Mas eles testaram ali em tamanhos equivalentes, né? Desses modelos. Bom, aqui então tem vários, né, vários resultados, vários comparativos. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o artigo original, para que a gente não fique com um artigo muito grande, né. Mais uma coisa que a gente percebe é que quando a gente olha, né, para o gráfico do Mamba e do Transformers, a gente ou tem resultados muito parecidos ou um resultado, né, ligeiramente melhor aqui pro Mamba. Numa condição de velocidade muito maior, por uma questão, né, de inferência de tokens muito mais acelerado, uma vez que eu tenho um processo linear ali na minha inferência, né, e não um processo quadrático, tá bom? Uma outra coisa aqui que é bem interessante é a forma como como a arquitetura, né, ela se construiu. Então, basicamente, no Mamba ele não tem exclusivamente esse SSM, né, que seria ali o meu modelo de espaço-dados, né? O que ele faz é, ele tem a entrada, né? Minha entrada já tokenizada. Ele passa por duas representações para linearizar essa minha entrada e fazer um scaling, né, dessa minha entrada para que eu consiga de fato aumentar ou inibir mais as minhas informações. Então ele tem um scaling dessa minha informação, que são essas duas informações lineares aqui. Ele passa por uma camada convolucional, ele passa por duas operações aqui, duas funções de ativações do tipo CELU, né? A CELU ela é bem parecida com a ReLU, então deixa eu até pegar aqui, opa, bom, depois eu coloco aqui no cantinho do vídeo como que essa CELU funciona. Depois ele passa de fato pelo modelo espaço-estados. E aqui ele tem uma multiplicação, né, entre esse valor e a minha entrada, né, escalada, passada pela função de ativação, onde ele faz esse comparativo para por fim ele passar pelo meu linear de novo, né, para ter esse scaling para que eu faça de fato depois ali a minha retokenização, né? Então pense que aqui em cada um desses itens, né, na entrada quanto na saída, eu tenho uma MLP, um softmax ali onde eu vou conseguir fazer a conversão, né, dos meus embeddings para palavras de fato.